Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, e todos quantos estão assistindo a partir de agora esta transmissão através da internet. Vos saúdo também em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus do Aribiri, que neste tempo de isolamento estamos realizando os nossos plantões espirituais, isto é, o ministro ali está na igreja todas as terças e quintas, domingos pelas manhãs e domingos à noite, nos horários compatíveis, recebendo, atendendo, orando, orientando, enfim, a igreja, o templo, não está de portas fechadas e nem a igreja parada, porque obedecemos, entendemos, a Bíblia nos recomenda, já disse isso antes, as orientações das autoridades são pertinentes, mas nenhuma delas que nos conste determinou o fechamento dos templos. Apenas está dentro da nossa orientação e responsabilidade ministerial e civil tratar do povo, da igreja e receber todos e, naqueles instantes, fazer também orações, palavra e hinos. E Deus tem nos abençoado. Meus amados, vou ler um texto que está na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, é um texto longo, a começar do versículo 27 até ao versículo 38. Assim diz a palavra de Deus. Mas vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que te é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os vossos pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem emprestais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, vós misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-se-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amados, este texto no Evangelho de Lucas, capítulo 6, é parte do resumo do Sermão da Montanha, como assim está intitulado, o primeiro dos sermões que Jesus pregou para multidões reunidas em torno de si. O local daquele sermão, e está todo ele delineado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, foi às margens do mar da Galileia, ali entre Cafarnaum e cidade limítrofes. O local é histórico, mas o que é importante é o que legou o sermão para nós, particularmente os que creem, estudam e pregam a palavra de Deus.
tão importante quanto necessário, especialmente para um crente, é ocasionalmente parar, avaliar, fazer uma introspecção, mergulhar em si mesmo e se avaliar no que diz respeito, isso é muito importante, ao tratamento com o próximo. Isso inclui as suas relações em todo o sentido do seu viver, em toda a área da sua convivência, na família, na sociedade, enfim, em todas as áreas do seu relacionamento. Fatores que a quem conhece a palavra de Deus significa, quando se avalia a si mesmo, descobrir situações próprias, analisá-las. Como sou eu no aspecto pessoal e como eu trato o meu semelhante? Já disse, em todos os ambientes da convivência, especialmente em tratando do crente, na família, na igreja e nos ambientes que frequenta por trabalho, estudo ou outras realidades. Isto é muito importante, porque Jesus foi peremptório e está em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, isto é, a reciprocidade daquilo que você faz, daquilo que você é e relaciona, fazei-lo também vós, disse Jesus, porque esta é a lei e os profetas. Por causa da natureza humana, isso é muito importante avaliar, que entre outros fatores negativos, não podemos negar, ela é em si mesma egoísta e não é fácil para o ser humano, até o crente, compreender por vezes o significado de fazer o bem a si mesmo, quando isso beneficiar o alheio, agindo até quando necessário. Isso é muito difícil para alguns. Façamos realmente uma meia-culpa. Quando às vezes é necessário fazer este bem, em detrimento dos interesses e até dos direitos pessoais. É muito forte, mas Mateus 5, 39 a 41, Jesus delineia este comportamento que só pela graça de Deus e convicção de que a palavra de Deus nos constrói, nos alimenta, nos orienta, é que podemos assim proceder. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 1 e 2, Salomão se escreveu: busca o seu próprio interesse, isto é, seu desejo, sua vontade, seu comportamento, aquele que se separa, aquele que se isola, aquele que faz de si um clausulo em relação aos demais. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não tem prazer o tolo no entendimento, senão que se descubra o seu coração. Isto é, o que ele satisfaz é que todos aceitem como ele é, sem nenhuma prerrogativa pessoal, ou melhor, sem nenhuma vontade pessoal de querer se avaliar se de fato está a contento. É provável que haja pessoas insatisfeitas com tudo. Isto é muito comum por vezes se observar. Quem não é satisfeito com tudo, ele reflete essa insatisfação com todos, em toda a área da convivência. E o pior, ele transmite em si mesmo, por vezes inconscientemente, quem ele é, afetando o relacionamento pessoal. Esse sentimento contrário, se não for tratado com devido cuidado, amados, eu entendo que hoje o mercado científico
da psicologia, ele tem a sua importância. Muitos são os que procuram psicólogos para tratamentos, enfim, compreendemos isto. Mas o crente que mergulha na palavra de Deus, sem nenhuma crítica ou sem nenhuma razão para contrariar o que eu mesmo acabei de afirmar, mas quem mergulha na palavra de Deus, a tem pela fé e com humildade procura entender, orar para que o Espírito Santo esclareça e ajude a vivê-la, ele tem aquilo que Jesus falou, vida e vida com abundância. Rios de água viva emanam do seu interior. Ele é uma simpatia em si mesmo que não seja todo sorriso como um personagem que ele é, na sua natureza própria, mas ele é alguém agradável, ouvido e, acima de tudo, bem relacionado. Por quê? Porque esse sentimento contrário tem que ser observado, tratado. Esse sentimento contrário é uma questão do próprio indivíduo, como ele é como ser humano, mas o Espírito Santo, que habita no crente e nos faz entender a sua palavra, ele é capaz para ajudar e essas situações serem corrigidas em si mesmo. A palavra de Deus é regra máxima. Em geral, as pessoas almejam o melhor possível para si mesmo. Isto é muito comum ao ser humano. E isso ocorre tanto no ambiente, já disse e repito, da família, quanto em outros qualquer relacionamento social, profissional e em particular da igreja. Os mais próximos, por exemplo, quando alguém se relaciona com os irmãos da igreja, onde congrega, entendem quem é, como é e as suas razões. Sabe com quem está tratando. Sabe como até se defender de alguma situação de maltrato, embora às vezes der um silêncio. Mas a verdade é que isso acontece. Isto é doutrinário. Portanto, o ponto de se tornar incapaz de observar que o egoísmo, a opinião pessoal, pode provocar desarmonia na comunhão pessoal, é de relevância ser considerado. O resultado de alguém que assim se comporta é a desagregação de amizades, relacionamentos e o pior, às vezes ocorre até dentro da própria família. Desagrega, é importuno e, acima de tudo, desagradável presença. Os portadores do sentimento egoístico, regra geral, agem como um mascarado, que de modo comum não se apresentam como arrogantes ou como ameaças naquilo que trata, pensa e faz. Dissimulam por vezes num abraço, num sorriso e até em alguns tratamentos. Regra geral, sutis e aparentemente cordiais. Mas, atrás de tais atitudes, não estão demonstrados as suas intenções, propósitos, opiniões, queixumes e aquilo que acha que é, deve ser e que todos têm que aceitar. Meus amados, é muito importante entender isto. Lembram de Pedro quantas vezes Jesus o corrigiu? E aqueles 2 discípulos cuja mãe pediu a Jesus, imagina, um privilégio no céu, já que aqui na terra ela achava que eles não estavam tendo com Jesus, conforme entendia o que podiam ser? Pois é, isto é muito comum ao ser humano. Nós somos humanos. Ninguém, porque aceita Jesus, é um crente. Ninguém, porque aceita Jesus, passa a ser um santinho. Não, somos humanos e temos que observar à luz da palavra na relação social o nosso comportamento não só espiritual, mas também como seres humanos agregados e que, acima de tudo, juntos
precisam viver a comunhão, a alegria, a harmonia, a satisfação, porque isso transparece, no caso, uma igreja, um povo feliz, concorde, abençoado, aonde opiniões pessoais são vencidas com a graça de Deus, a concordância e a alegria de vivermos juntos para servirmos ao Senhor. Um crente, quando movido por tão nocivo sentimento, quando isso lhe ocorre, e não se vigiar ou vigiar-se a si mesmo, ele é capaz de perder a capacidade de entender o que significa um cristianismo autêntico. Um cristianismo autêntico é aquilo que, na palavra de Deus, eu vou ler um outro texto, embora longo, que Paulo escreveu aos Efésios, modus vivendi de um cristianismo autêntico. E está no capítulo 4, nos versículos 17 em diante, é um longo texto que eu vou passar a ler e faço o comparativo com o anterior que eu li na abertura. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entrestais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirado dentre vós. Antes, insera no versículo 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. O texto é completo, explica-se em si mesmo. O bem que se pretende para cada um, na sua individualidade, deve ser também almejado para o próximo. A alegria num culto, quando se ouve alguém cantar, deve ser espontânea do coração. Quando ouve alguém falar, dar testemunho ou pregar, há aqueles que dizem, se fosse eu que cantasse ou pregasse, faria melhor. Em si mesmo está sendo orgulhoso e não agrada a Deus. Quando vamos para um culto, no caso, não é para julgar se alguém cantou mais bonito ou mais afinado. Sim, o bom ensaio, a boa qualidade faz bem. Eu estou dizendo no cômputo geral. Quando vamos ouvir alguém pregar a palavra de Deus, não vamos julgar se a teologia está a contento ou o português está dentro das razões que devem ser. Cada um se expressa na sua possibilidade. O importante é que, ao se expressar como crente, divulgue a alegria, o gozo, a satisfação e a graça de Deus. Amados, como é bom viver em harmonia, em comunhão. Como é bom ter amor ao próximo. Como é bom avaliarmos a nós mesmos e saber aonde estamos praticando uma antipatia, uma inconveniência, ou quem sabe até uma opinião que pode gerar
uma discussão desnecessária, uma desagregação da comunhão e da harmonia. O crente não é chamado para mudar o mundo, pois o mundo jaz no maligno, mas cada um pode ser um mensageiro da felicidade, do bem, da concórdia, da alegria, da paz, da harmonia, não murmurando, não falando uns dos outros, não entrando em áreas dos mexericos, não entrando em contendas alheias, enfim, vivendo a paz de Deus e sendo um testemunho dessa verdade. As experiências pessoais, elas são manifestadas e materializadas nas atitudes de cada um em relação ao conjunto e ao próximo, pois no fazer o bem a alguém, igualmente faz o bem a si mesmo. Ele se sente feliz, alegre, tranquilo, sabendo que aquilo que produziu, como agiu, é aquilo que para si deseja, a felicidade própria, assim quanto a dos outros. No qual comportamento se aprende que quem não propusesse dar a si mesmo ao próximo, e nos ensina a palavra de Deus, como parcela do bem que pode ser feito, se anula consigo mesmo, não desfrutando do prazer e do bem que pela graça de Deus o Espírito Santo nos conduz a viver e a relacionar, porque o crente é aquilo que diz o salmista, ele deve viver quão bom e quão suave é viver em comunhão, em união, e isto agrada a Deus. Finalmente, disse o Senhor Jesus, eu li no texto, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos serão dadas. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Deus abençoe. Pensa nisto. Avalie a palavra de Deus. Doutrina também faz parte da vida social. Modo de ser, pensar, agir, falar, relacionar as intenções para com o próximo e, acima de tudo, sabendo que o Senhor vê e conhece todos no seu íntimo. Deus os abençoe e que o Espírito Santo mais esclareça em cada coração aquilo que a palavra de Deus nos expõe como pontos da convivência cristã em todo o sentido do nosso viver. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te dou graça porque preguei a tua palavra naquilo que me foi possível transmitir pela internet. Os que nos ouviram da nossa igreja no Aribiri e outros que na audiência estão, sobre todos eu peço, Senhor, a tua bênção, para que o teu Santo Espírito, Senhor, opere, ajude, oriente e que a tua palavra faça não apenas a satisfação de ouvi-la, mas o desejo de obedecê-la. E nisso que eu falei nesta noite, Senhor, através dos meios de comunicação, possa ser avaliado por muitos ou por todos, e que nós possamos, na nossa intimidade, perguntarmos a nós mesmos quem nós somos, como tratamos e como somos no ambiente em que nós convivemos. Que abençoes todo este povo, Senhor, e acima de tudo, dá-nos, Senhor, a tua graça e paz, para vivermos felizes em comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.